Tem o número dele? Eu acho que sim, mas se tiver aí a mão, mande-me já para o meu WhatsApp, que fico já com este número Eu em cima. mando-lhe um WhatsApp para saber se ele está a entrar. Faça um pouco de pressão com ele, ok? Ok, Eu mando-lhe já. ok. Ok. Já iniciamos o deal, por favor. Então, já cumprimentando a todos, nós enviamos a nossa saudação aos nossos convidados, nossa saudação aos que nos escutam, e queria falar em nome do CIALP, da comissão organizadora, que esses eventos, os seminários virtuais do Conselho Internacional de Arquitetos da Língua Portuguesa, visam promover o intercâmbio entre os cerca de 220 mil arquitetos de língua portuguesa de 9 países que compõem o CIALP, certo? Distribuído em 4 continentes. Esses seminários visam buscar o aprimoramento da profissão, difundir a cultura lusófona, melhorar a compreensão da conjuntura internacional a partir do ponto de vista de cada um desses países e prospeccionar cenários futuros de interesse dos arquitetos em relação à realidade da profissão no mundo. Fazem parte do CIALP a Ordem de Arquitetos de Angola, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Ordem de Arquitetos de Cabo Verde, a Seção Goa do Instituto Indiano de Arquitetos, a Ordem de Arquitetos de Guiné-Bissau, a Associação de Arquitetos de Macau, República Popular da China, a Ordem de Arquitetos de Moçambique, a Ordem de Arquitetos de Portugal e a Ordem dos Engenheiros e Arquitetos de São Tomé e Príncipe. Então, eu saúdo a todos, sou Odilo Almeida, secretário-geral do CIALP, que falo aqui do Brasil, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, saúdo aos nossos palestrantes e transfiro a palavra agora para o nosso mediador, o presidente do CIALP, o arquiteto Rui Leão, que nos fala de Macau. Um bom evento para todos. Obrigado. Muito obrigado, Odilo. Boa noite a todos. Este é o terceiro webinário deste ciclo de 4. Já tivemos a conversa com arquitetos de Angola e Moçambique no final de 2021. Com o mês passado tivemos o webinário CIALP Europa com nossos colegas e especialistas portugueses. E este terceiro é um desafio para mim muito especial e pessoal, porque é um contexto muito diferente da Ásia. Os nossos membros na Ásia são o Instituto de Arquitetos da Índia, o Departamento de Goa e a Associação de Arquitetos de Macau. São realidades muito diferentes e nós estamos muito contentes porque conseguimos reunir neste painel alguns especialistas que estão muito envolvidos com as questões de proteção de património e de políticas de salvaguarda. E portanto, vai ser uma oportunidade para também passarmos a estas realidades tão diferentes. Este ciclo de 4 webinários, para nós, a questão do património é muito importante no CIALP, e é importante neste momento porque há várias questões de identidade que se nos apresentam e nos permitem a gente lidar com elas de uma forma muito diferente de como o património e a nossa identidade era construída e assumida há 10 anos atrás e há 20 anos atrás. Portanto, estas conversas têm uma atualidade muito grande porque têm a ver também com a evolução das ciências sociais e das questões de identidade. E, portanto, passo a apresentar os nossos 3 palestrantes de hoje.
O primeiro que nos irá falar é o arquiteto Noah Fernandes, de Goa, seguido da arquiteta Annabel Mascarenhas Lopez, também de Goa, mas com uma prática profissional em Nova Delhi, e por último o arquiteto André Lui de Macau. O arquiteto Noah Fernandes é licenciado pela Faculdade de Arquitetura de Goa, com mestrado em Conservação e Arquitetura pela Escola de Planeamento e Arquitetura de Nova Delhi, e a sua tese de mestrado foca-se no estudo e documentação da paisagem cultural ao longo do rio Mandovi, em Goa. Atualmente é professor assistente no Goa College of Architecture, e a apresentação que nos vai fazer é sobre a significância da paisagem cultural ao longo da margem do rio Mandovi, para o estabelecimento da cidade histórica de Velha Goa. O arquiteto Noah vai-nos falar connosco em inglês. A apresentação dele está traduzida, está legendada, portanto, acho que toda a gente poderá acompanhar tranquilamente. Noah, please, the floor is yours. Thank you, Rui, and all the members at CIALP, and all you people watching this webinar all across the world. I hope that we can have a very fruitful discussion. Can we have the presentation? Yeah. Just ask it. Clearly, yeah. Can we have the presentation, please? Good evening here from Goa. Today I'll be talking about the significance of the cultural landscape along the river Mandovi to the establishment of the historic city of Old Goa. Can I have the next slide? So here we can see the strategic location of Goa in the Indian Ocean, situated along the western coast of India. India 1510, Goa was captured by the Admiral Afonso Albuquerque. It became a real hub of the Portuguese Empire and a gateway to the east, and engaged heavily in spice trade. Can you have the next slide? Okay, next slide, please. Yeah. So Old Goa in the 16th and 17th century developed as an administrative, mercantile, and a religious center within the Portuguese Empire, as seen in this map. We can see that here, that how the city of Old Goa was very diverse, with different kinds of buildings, different kinds of architectural typologies that came up in Old Goa, and it was a very dense city. Okay, and you can see that in this map. The next slide, please. So very little of the historic city remains today. The architectural heritage of Old Goa, particularly the churches and convents here, have been recognized as World Heritage by UNESCO in the year 1986. Here we can see the various churches and convents that were built, in the 16th century and 17th century, that are seen today within the city of Old Goa. All of them are dotted around, but many of the administrative and mercantile structures that were there are no longer seen. And also the kind of the residential also structures that were there in the city. So today it more feels like a religious center than a very diverse heritage site. But Old Goa is not just churches and convents. It is a historic city that was connected to a larger cultural landscape that shaped it. So here we can see the churches and convents of Old Goa, and we can see the larger cultural landscape that is situated along the river Mandovi. And today we need to look at Old Goa and its heritage in that larger, broader context, which was the river and which gave it that the setting. Next slide. The map by Jan
Hugo von Linschoten in the 16th century describes this larger region around the River Mandavi that was the sphere of influence. Now, this map greatly influenced this, this cultural landscape that you can see. You can see this kind of the sphere of influence that Old Goa had, and the landscape that was attached to it greatly supported that. And this map really describes this phenomena, which you can see a lot of other maps also that kind of have done the same, which describe this broader landscape from the Cabo, at the mouth of the river Mandavi, and leading almost to the islands of Santistev, which is around 20 kilometers long, the stretch. Next slide. Okay, so we'll be talking about the significance of the Mandavi River cultural landscape. So here we can see the Mandavi River that originates in the Western Ghats and flows west where it meets the Arabian Sea. Old Goa is located along this river, which facilitated its growth. So here we can see that there is a kind of a freshwater river flowing from the Western Ghats, which is called Madai, and it meets the Aguada Bay, which is where there is a kind of a mixture of saline and fresh water, which forms this estuarine landscape, which is a very unique landscape to Goa. And this estuarine landscape also had tidal influence, which we'll see in the next slide. Can we have the next slide, please? Yes. So here we'll see the natural setting of the river Mandavi and its relationship with Old Goa. Now, the Mandavi River estuaries have tidal action, which has resulted in this diverse landscape. We have various types of landscape features here. We have the headlands, which are larger, highlands within the landscape, which provides great vantage points for architecture. You have the tidal flats, which are essentially low-lying, flood-prone areas along the river. And we have also a lot of islands that are formed within this landscape along the river Mandavi. And Old Goa, to be noted, actually is along a tidal flat. You have it being a very low-lying area. Also, we can see that it is this tidal action also kind of influences this formation of this place. And with the next slide. Yeah. So this is the setting that facilitated that development. You can see the map. The map has kind of you can see how there are various landforms, and this entirely kind of this area around the river Mandavi was a setting for which allowed this kind of cultural exchange that happened when the Portuguese came in, and we will see that in the following slides. Yeah. So you have the islands of Bivar, Chora along the river Mandavi, the tidal flats, which are areas also we will see in the further slides, where there is a cultivation also happening there, which is very unique to this cultural landscape, which facilitated the growth of Old Goa. All of these natural features are kind of supporting the Portuguese occupation of this place and the shaping in terms of its architectural heritage. Yeah. Next slide. Yeah. So this is a view of the Aguada Bay, which forms the entrance to the river Mandavi. So you can see the scale of a ship within the estuarine landscape of the river Mandavi, and with respect to the landscape around. In the backdrop, we can see the Cabo Fort, which today is which was one of the bastions along the end at the entrance of the river, which was heavily guarded by the Portuguese, so that enemy ships couldn't enter the harbor. And today it has been used as the governor's house. Can you have the next slide?
So we can see here the view, we can see the headlands. These are the headlands. This is the other side of the headland, which is, we can see in the backdrop is Fort Aguada. So the headlands on both sides formed a defensive protection at the entrance of the estuary, where the Portuguese built forts of Aguada and Cabo, which protected this entrance to the river. It is also a kind of a point where Aguada also comes, the word Aguada comes from the fact that there was some sort of a spring at the entrance of the river, which actually was a stopping point for all the ships that entered the harbor. So they would stop, and the ships would wait for a favorable tide to kind of lead them to Old Goa. Can we have the next slide? Yeah, so here we see the pre-Portuguese period, which can see that during the 12th century, places like Ribandar and Santa Cruz were known to have small ports with sea trade. Following that, in the 15th century, the city of Ella was established by the Bahmani rulers, which became a thriving port and a small harbor which attracted various traders, including the Arabs. So we can see here that there was a certain kind of infrastructure that was there existing prior to the coming of the Portuguese, which established the setting for this this establishment of Old Goa. The Portuguese found that there was this favorable missionary that was already set up by the rulers that preceded them. So, even the next slide, please. So we can see another such thing, that we have the Adil Shah's palace here. So the ruler Adil Shah of the Bahmanis built a palace in the 15th century along the river at the site of the present day city of Panjim, which was adapted by the Portuguese as the Viceroy's palace in the 19th century. So you can see here that this is of course a present day the view of this of Adil Shah's palace, which was modified to use it as a Viceroy's palace. So they can see that a city like Panjim was dated way before the Portuguese came in. It was almost like a very small settlement which had some sort of significance before the Portuguese. Let's have the next slide, please. So Panjim, in contrast to Old Goa, was a smaller settlement, but it did play a significant role in the cultural landscape. One such aspect is that it was the site of a customs house in the 12th century. So you can see here, you can see in the backdrop is actually the present day. This is a customs house which was built in the 19th century by the Portuguese. The customs house would have been in a similar vicinity, which had a link to the port at Panjim. Next slide, please. So in this view, we can see the fort of Resh Magush. In order to secure safe passage, the Portuguese constructed and developed several fortifications from existing ones along the river, which provided protection to the boats which entered and exited the port. So we can see here that a lot of the fortification was adapted and structured for naval warfare, which the Portuguese were experts at. They added European ideas of fortification, and you can see that, and using local materials like laterite and basalt. Next slide, please. So we can see a view of the port at Old Goa, which was a former port of the Bahmanis called the port of Ella. This port was a thriving one. It was a natural harbor. Must be noted, it was a natural harbor, which also had a shipyard attached to it, which built ships of teak wood, which were of high quality. Now here we can see that
the Portuguese are also are recognizing that there is a kind of an infrastructure that is really useful in their expansion and their consolidation of this their position within the landscape, okay, within this island of Tiswadi, which they first captured, and the establishment of this hub that is Old Goa. Yeah. Next slide. We can see here a view of the surrounding islands of Diwar and Shorang, which were crucial to the food supply through the Kazan cultivation, and also the artisans and craftsmen which worked to assist in developing the city of Old Goa. So we can see that settlements like this along the river, which were already in existence, supplied food and other important resources to the establishment and the setting up of the city of Old Goa, and also particularly they provided artisans and craftsmen which also worked to building these monumental churches and convents within the city of Old Goa and other structures as well. Can we have the next slide, please? This is an example of the Kazan ecosystem that we saw in along Diwar Island. This is a close-up view of that. We can see in here an example of a salt pan, which salt pan, among other things, were part of this Kazan cultivation system. Now, what are Kazan cultivation systems? So Kazans are ecosystems which are reclaimed wetlands, salt marshes, and mangrove areas where tidal influence is regulated by the construction of embankments and sluice gates, which are sluice gates. They are predominantly rice and fish cultivation areas, and also sometimes salt pans as well. Next slide, please. So this is a close-up view of kind of a sketch understanding of what this Kazan cultivation area is. So the Kazan engineering system is self-operated, okay, which uses this the mode of using a sluice gate, which works on the tidal action. Naturally, it works self-operating on the rise and fall of tides. The water enters and exits the rivulets. You can see the rivulets around through which the water enters, and through a secondary embankment, the rivulets are broken and the water is brought into the cultivation area. Now, it's important to note that due to this tidal flat being at very low lying, there is an outer embankment that is built to protect the saline water from intruding into this to this cultivation area. So the Kazan cultivation systems are highly complex and are functioning for the last 3,500 years, which are engineered by the local settlers in the place. So the Kazan cultivation it's important to note that the Kazan cultivation system was based on a shared economic system. Coming to the Portuguese colonial period, that is 1510 onwards, we can see that the city of Old Goa reached its zenith in the 17th century. By this time, several churches and monasteries and support infrastructure was laid in place, which contributed greatly to the development of the place. So here we can see that following the Portuguese come in the missionaries. Missionary orders were brought in to participate in spreading of the faith, which was part of the colonial agenda. And you can see here that these various religious orders that are there, the Jesuits, the Dominicans, Franciscans, and the Augustinians and others, were part of the evangelization process, and they used Old Goa as a hub where they lived within the monasteries and convents, and they then went out to these places, be the islands and the areas of Bardes and Salsette, to spread evangelize the faith, the Catholic faith. And then you can see also that the churches also are being kind of situated within this landscape on either mostly secular locations where they are being built on the periphery of the settlements, and also on certain areas where they are taking the vantage points of the landscape.
Next slide, please. Yeah. So the view of the city of Old Goa from the river by James Forbes in the 19th century depicts a view of the landscape describing the grandeur of the landscape dotted by monasteries, convents, mansions, and other support infrastructure. So we can see that this sketch that by James Forbes describes this grand landscape which one would experience when arriving to the city of Old Goa at the port of Old Goa. This is what you would experience from the mouth of the river Aguada Bay, passing Panjim and going towards Old Goa. This is what kind of the landscape you would see. Can you have the next slide, please? So today we can see that landscape view. It is still significant. This landscape view. You can see that the churches, convents which are dotting the landscape, they kind of are seen from this view. But one needs to have traveled by the river to experience this view. The next slide. Yeah. So the structures such as lighthouses, jetties, and other infrastructure were established also along the river to kind of consolidate this space, to kind of allow for safe passage, safe travel along, and to arrive at the port at Old Goa. You can see a present day lighthouse at Panjim. So we can see that churches and other important structures were located strategically along the landscape. So we can see here an example of the church of Notre Senora de Peña de France, which is located on the edge of the river Mandavi. It almost feels like the church is connected with the river, feels like it's almost like floating along the river Mandavi. This is at the entrance to the Mapsa River, which is a tributary of the Mandavi. So here we can see the elements of the cultural landscape along the river Mandavi. These are particularly, you can see here that elements that are linked to nature and built from nature. So you can see like the river, stream, springs. Of that, you can see that there is also a sandy shore along the river Mandavi, which is today we call it the Miramar Beach. We have mangrove ecosystems along the river. We talked about the kazans, which were based on the tidal flats. They were these agrarian system that was established, which was very unique, which is seen in very few places across the world. And the sluice gates, embankments, all of that. We had fishing as well happening. Also, there were establishment of sawmills along the river. You'll find a lot of them along the river, which allowed for the wood to be treated and all that naturally. And also quarries. Laterite was a very important material that was used in building a lot of the monumental structures. Initially, it was used in the monumental structures, which eventually then became used in residential architecture as well. Next slide, please. Here we can see the cultural elements of the resultant cultural elements that were set up along the river. You can see the settlements, parish churches, a lot of parish churches strategically established by the missionaries along with the local villages. And you can see that there were shrines. Later in the 19th, 20th century, the temples also came along the river. You had markets, gardens, and in Panjim we see a lot of gardens that are there, were established. And you have mint houses, you have lighthouses, customs house, all of these things. Next slide, please. Now this is the cultural landscape map I developed, mapping all the heritage along at between the pre-Portuguese period and the Portuguese period, and also in the present context. So here we can see this map. Actually, we can see that the heritage side of Old Goa is not just the convents and churches that we see in the historic city, but a much larger urbanism that supported the creation and protection
of the place that is Old Goa. Hence, it must be seen as a larger cultural landscape. The mode of transport today has changed, and hence the cultural landscape is perceived and experienced differently today. It is losing its connection among its components and contents. You can see the stretch from the Aguada Bay to Santi Step, and how all the heritage. You can see that they've mapped the heritage structures along the river Mandavi, and you can see that there's a larger agglomeration in Old Goa and in Panjim, and there are many other heritage structures like the churches and all that are churches, fortifications and all along the other settlements in Choran, Givar, Santishdev, and Sinkeri, all these areas, which is that larger influence, the sphere of influence that I discussed earlier. Yeah, and next slide, please. So this is a little close-up of this, and in the green you can see that there are the Kazan cultivation system, and the brown lines that you see along the river are the embankments. There's a huge infrastructure of the embankments along the river, which actually protected the ingress of this saline water and interrupted the tidal action on this area. So a lot of the land mass could be protected. And you can see Old Goa with its diverse heritage structures that are there. Today only we see that the churches and convents are and a few other buildings are the Bishop's Palace are the few structures that are remaining there. But we see that there is a much larger heritage that is at play to kind of give significance to the city of Old Goa. Yeah, next slide, please. Coming to the conclusion, heritage conservation in Goa so far has been an effort by different bodies operating within their own capacities and territories. The areas that lie outside these protected zones and areas are usually become disconnected and become isolated within a highly urbanized setting in Goa. Heritage conservation hence has to be seen as a combined effort between different stakeholders to maintain the associations and continuity within the cultural landscape. Bibliography. Thank you. Obrigado. Deus baricou. Thank you very much, Noah. Muito obrigado por esta apresentação e esta percepção diferente sobre o território de Goa e o território do Rio e como ele organiza o espaço, a ocupação e a cultura que se desenvolveu muito a partir do ecossistema do Rio. De seguida, queria apresentar a Annabel Mascarenhas Lopez, que é arquiteta baseada em Nova Delhi e é especializada em gestão de património. Ela trabalha para esta consultoria a organizações como a INTAC, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, World Monuments Fund, e está envolvida na preparação de várias candidaturas a património mundial. O seu interesse profissional passa pela documentação de património e por legislação de proteção da arquitetura do século XIX e século XX. Trabalhou extensivamente como historiadora e pesquisadora de arquitetura portuguesa em Goa e em Nova Delhi e pela Índia toda, e é coautora do livro Houses of Goa. A Annabel vai nos falar, fazer uma apresentação mais curta sobre a responsabilidade dos cidadãos
e do Estado e do Governo no estado da proteção do património cultural. Annabel, thank you for being here with us, and please. Thank you very much, Lui. Thank you for inviting me here today. I have a very short presentation. I will be talking about the legislation that is applicable to the built heritage in Goa. I will start by sharing my screen. Is the presentation visible in full screen mode? Not yet. Let me just do that again then. We could see the presentation, but not on full screen. Not on full screen. Okay. Maybe if you click that button on the bottom. Yeah, that's what I'm doing, but yeah. Yes, now you should be able to see it on full screen mode. Now it's perfect. Yeah. Yeah. Okay. This is not my first slide. Just a second. Sorry. Yes. Okay, so I'm going to talk about the heritage policy and legislation. From Noah's presentation, we have seen that what remains of the ancient city of Old Goa today is largely the religious buildings and a few other public buildings from the period from the 16th century and the 17th century. A lot of the residential built stock is from a much later period, the 18th and the 20th century. The Constitution of India has a number of articles which deal with the responsibility of preserving and protecting this heritage. Article 21 talks about the right of every citizen to protect or preserve what they think is part of their heritage, whether it is language, scriptures, or culture. Another article, Article 51A, talks about the duty of the citizen to preserve and protect heritage designated by the state. And Article 49 talks about the obligation of the state to protect designated heritage sites. So in effect, right from the Constitution of India, there is adequate mechanisms in place which look at the protection of heritage. Now, the built heritage in Goa is at, we can say, of 4 different categories. The highest level of protection is accorded to what is designated World Heritage Sites. Most of you will be familiar with World Heritage Site, and the jurisdiction is with UNESCO. In India, it is the Archaeological Survey of India, which is a body under the Ministry of Culture, which is responsible for the management of World Heritage Sites. The next level of protection accorded to built heritage in Goa is sites designated by the Archaeological Survey of India as nationally protected monuments. So in Goa, while we have just one site or one entry on the UNESCO list, which is called the Churches and Convents of Goa, the site itself comprises of 7 individual buildings, which are 7 different churches. These are again looked after by the Archaeological Survey of India. The nationally protected monuments are a total of 21 sites, which includes these 7 sites which are on the World Heritage List and 14 additional sites. Now, these 14 additional sites
are churches, 2 temples, and these are all again managed and monitored by the Archaeological Survey of India, but they are living sites. The churches are open for veneration. They are very much living sites. They are not sites which are otherwise closed to the public. In addition to these 2 categories, we then have 51 sites in Goa which are protected by what is known as the Director of Archives and Archaeology. So these are sites which you could consider have very regional significance. The above 2 categories have national significance and global significance, whereas these sites, 51 in number, are sites which are of a local or a regional significance. And these are protected by the State Department of Archaeology. Then you finally have a whole list of buildings in each of the 11 talukas of Goa, which are obviously of a very local significance, and these comprise of churches, temples, institutional buildings, a lot of the forts that we have just seen, private houses and residences, and a couple of chapels. These are then listed by the government of Goa as important sites. There are building regulations which define what can and can't be done around these buildings. And each of the talukas in Goa have a list of these sites which are notified by the Town and Country Planning Department. In addition to this list, in Panjim, there is also a detailed listing and grading of heritage buildings. However, this list is not notified or it's not legally protected. So this was just an overview to give you an idea that mechanisms for legal protection of heritage are very much in place in Goa. Now, let us, I'd like to just give you a glimpse of how effective this legislation is. So, first the sites, I will not touch upon what the jurisdiction of UNESCO is on a World Heritage Site, as most of you will be familiar with a World Heritage Site, but I will talk about the nationally protected sites, which are protected by the Archaeological Survey of India. The Act, the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, was formulated in 1958, and as per this act, any building that is 100 years old at the time of this act is protected under this legislation. So anything protected by the Archaeological Survey of India essentially would have been at least 100 years old in 1958. So as a result, the Archaeological Survey of India does not protect buildings of the 20th century. The act was refined in 1959, and finally in 2010, there was an amendment and validation of this act, which looked largely at how these sites that were listed and protected could be monitored. This, before I go into the details of this validated act, I will stop for translation. Lui? Sim, então a Annabel falou das categorias diferentes de proteção de património que existe em Goa. A primeira, que tem a ver com o património listado como património mundial, listado na UNESCO, e que está sob a proteção de uma instituição nacional, que é o Archaeological Survey of India, que está debaixo do Ministério da Cultura, e que protege e mantém apenas monumentos. A segunda categoria de edifícios classificados em Goa são monumentos classificados, portanto, estes também estão debaixo do Archaeological Survey of India,
correspondem a edifícios individuais e portanto, há aqui uma sobreposição, porque muitos dos edifícios que estão classificados nesta segunda categoria de edifícios de proteção nacional coincidem com os que estão listados como património mundial. A terceira categoria, que corresponde a monumentos protegidos sob o Director of Archives and Archaeology, que é uma instituição local. E a quarta categoria são a lista de edifícios e lugares históricos de importância histórica que têm um nível de proteção menor. E de seguida, no slide seguinte, continuando esta análise, a Annabel acabou de explicar as diferentes características que cada uma destas categorias corresponde em termos de nível de proteção, nomeadamente que há regras em Goa que os edifícios ficam classificados automaticamente após atingirem 100 anos de construção. Pode passar para o slide seguinte. E estes são os documentos que estão em vigor, as leis que estão em vigor de proteção de património. So you may go on, Annabel. Yeah. So a little bit about the validated act of the Archaeological Survey of India. The body that monitors nationally protected heritage is known as the National Monuments Authority. The mandate of this organization is to prepare site-specific regulations. So in Goa, for example, the Archaeological Survey of India protects 7 sites. This is a map showing the location of these churches. The red line that you see around these is the protected area. Beyond the protected area, for 100 meters, you have what is called the prohibited area. Now, nothing can be built in this area, which is the prohibited area around the site. From the 100-meter line up to the 300-meter line, so a distance of 200 meters, you have what is known as the regulated area. So it is the mandate of the National Monuments Authority to regulate any development in this regulated area, and if there is an existing structure in the prohibited area, that can be repaired, conserved. However, no new development is allowed within this prohibited area. You can take over. Rui would like to translate that? Yes, sure. Portanto, a Annabela referiu que quem determina as políticas de proteção é o National Monuments Authority desde 2011 e regula todo o tipo de património, de todas as categorias. Neste mapa, que corresponde aos monumentos da velha cidade de Goa, estão definidas as várias níveis de proteção, ou seja, a área vermelha corresponde à área não edificando imediatamente em torno dos monumentos, e depois a área amarela que corresponde ainda a uma zona onde não se pode construir e que faz parte da paisagem imediata dos monumentos, e a terceira área que corresponde a uma área onde com os níveis mais permissíveis, mas que ainda está bastante regulada como paisagem integrante dos ditos monumentos. Yes, please, Annabel. Yeah. Now I'd like to point out here, taking off from Noah's presentation,
where he explained the significance of the entire area as being a cultural landscape. Unfortunately, the notification with the Archaeological Survey of India does not recognize the entire area. This is something that is being worked upon, I understand, in Goa. But as of today, this site is completely disjointed from these two monuments, for example. The area in between is a regulated area, which means development and construction can take place. Ideally, this whole area should have been looked at as one landscape where the different components that still exist should have been included in the notification. However, having said that, one is not really proposing or recommending that this should be frozen as a no development zone. Rather, it is essential that regulations for this area are developed, which are, yes, pro-development, but in a controlled manner. So one looks at, in the near future, having this entire area designated as a cultural landscape with its own set of with significance, first of all, articulated, and the limits of acceptable change very clearly defined. So again, to emphasize, one is not freezing the area. One would not like to say that there should be no development, but there should be development in a controlled manner that acknowledges what is significant about this site and retains that significance. Yes, Rui. Ok, o que a Annabel faz uma análise do que acontece, por exemplo, em relação, neste caso, das diferenças entre a zona amarela e a zona verde que mesmo tendo regras de proteção, permite certo tipo de construção, tem levado a que haja estas duas zonas amarelas que estão relativamente intactas como paisagem, tenham ficado separadas por uma zona onde há um certo tipo de desenvolvimento urbano que tem ganho alguma densidade e, portanto, entre as duas zonas amarelas atualmente há já uma densidade urbana que não permite a continuidade da paisagem protegida entre as duas zonas amarelas. Isso desqualificou de alguma maneira o que era um conjunto único. O que acho que a Annabel está a intuir é que há atualmente uma discussão sobre haver maior rigor na definição da paisagem e um debate em relação a não querer criar uma situação de conservação excessiva ou extrema, de museficação do lugar, mas também não permitir que haja uma ocupação demasiada que desqualifique os conjuntos. Yes, Annabel. Having said that, there are efforts made by the government of India to conserve what has been designated as heritage, what is notified and protected by them as heritage. This is an example of a very recently conserved site at Aguada, where conservation has just taken place, and the site is now open to the public as a museum. These were cells as jail cells earlier, and a museum is proposed to be installed in this area now. Yes. Ok. Este é um caso de uma intervenção numa propriedade do governo junto ao Forte Aguada, que fica, portanto, na barra do rio, junto ao oceano. Corresponde a uma zona que esteve em desuso e não acessível durante muito tempo, e que recentemente
foi objeto de uma operação de recuperação. Este edifício que estamos a ver é a antiga prisão do Forte Aguada, e que atualmente, onde foi recentemente instalado um museu e tornado todo este espaço, que é um espaço em cima do mar, acessível e público. Who are the major stakeholders in the state that protect heritage? Given that we have talked about the World Heritage and nationally protected sites, we now come to what the government of Goa itself is protecting. We have seen that by the State Department of Archaeology, there is a list of 51 buildings. Largely, these are public buildings, and maintenance and management of these properties is done by the government. Very recently, the government has been looking at, the government of Goa, that is, has been looking at adaptive use of some of these sites and has taken up conservation of these buildings. The second largest stakeholder or custodian of heritage in Goa is the Archdiocese of Goa. Given that there is a large number of churches, religious structures, chapels that are under the jurisdiction of the Archdiocese, some of these are even 300, 350 years old. The more important ones, the ones that are protected by the Archaeological Survey of India, of course, are conserved by the ASI, but the rest of them are looked after and managed by the Archdiocese. Estes são aqui fala dos principais intervenientes e stakeholders que contribuem para a manutenção do património. São estes dois, é o Governo de Goa e o Arcebispado de Goa. O Governo é responsável por todos os edifícios que estão classificados nas categorias mais acima, que são regulados pela entidade nacional do Archaeological Survey of India, e, portanto, há um financiamento da parte do Estado indiano e do Estado de Goa para todos estes edifícios que têm este nível de classificação de proteção. E depois o segundo principal responsável pela conservação de património é a Igreja, que detém uma quantidade enorme de património e que tem a responsabilidade de o manter com bastante dificuldade, porque são muitas estruturas e a conservação é feita principalmente através de doações e apoio de instituições privadas. This is one of the sites protected by the government of Goa, the Reis Magos Fort. It is probably the oldest fort in Goa. It was conserved a few years ago with funding from a private trust, the Lady Hamlin Trust. This project was taken up or initiated by the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Conservation was undertaken by a local architect, Gerard Kuna, and today the site houses an art gallery and is very popular as a venue for public events. Este é outro exemplo notável de uma conservação do edifício público, é o Forte dos Reis Magos, e que foi há alguns anos convertido para um sítio, para um espaço de acesso público, para a visita do património principalmente, que é um sistema complexo de proteção com estes 3 níveis de ataque, e depois tem um pequeno museu, o espaço museológico lá em cima, e também é usado para eventos públicos nesta parte intermédia que se vê aqui no slide.
The conservation efforts, in addition to what is undertaken by the government of Goa, is also NGOs and private organizations also focus on conservation. INTAC is probably the largest organization in India which has chapters across the country. It has a presence in Goa and has taken up the responsibility of both awareness as well as capacity building. Kurdistan Orient, the Gulbenkian Foundation have a role to play in conserving sites in Goa, and the Charles Correa Foundation has prepared a list of buildings that are of importance, including a grading of these buildings for the city of Panjim. This list is yet to be notified. This is an example of one of the projects, the Museum of Christian Art. In addition to this, there are NGOs working for the conservation of properties and also raising a lot of awareness and taking up activism in a big way. Yes. Portanto, a seguir foram, a Annabel falou de uma série de outros stakeholders a uma escala diferente, que também têm contribuído muito para a conservação, como a Fundação Oriente, a Fundação Carlos Gulbenkian, no slide anterior, e outro tipo, e a Fundação Charles Correa, que de maneira diferente tem contribuído muito para a legislação, a listagem e financiamento do património. E noutra vertente, estas várias associações que têm surgido em Goa, chamadas grassroots, portanto, da partir da sociedade civil, e que criam movimentos de tomada de consciência e também ações de proteção e lobby pela proteção de vários edifícios em risco. And just to wrap up, what has received the least attention really is the domestic architecture. While there are some spectacular examples of houses built during this colonial period, there have been many listings, and some of them feature on the legal protected list by the government of Goa. However, what has not happened is any incentives for the property owners to help them to conserve these properties. As a result, many of these are being torn down and new buildings coming up in their place. So what is desperately needed is some kind of an incentive as well as assistance for the private property owners to help them to get funding and effectively sustain these buildings for the future. Ok. Por último, a Annabel está a levantar aqui uma questão que acaba por não estar bem tratada ou solucionada, e que se prende com a arquitetura doméstica, da arquitetura residencial, que tem uma quantidade enorme de casos muito belíssimos de arquitetura civil, para os quais não há incentivos, nenhum tipo de incentivos, nem políticas de conservação, nem existem, também como consequência da falta de incentivos, não existe muito pouca facilidade ou acesso a serviços que possam dar apoio à conservação destes edifícios, porque para além do seu apoio financeiro também há a questão do trabalho de projeto, de aprovações, etc., que os proprietários muitas vezes desconhecem. And in conclusion, the need of the hour is a heritage policy that will look at the conservation of both the tangible heritage and the intangible heritage.
Thank you. Para concluir, a Annabel fala que há de facto esta relação entre a arquitetura construída tangível e o património intangível, e que elas não só devem ser ambas terem tidas em consideração, como devem estar integradas no nosso entendimento de conservação. Muito obrigado, Annabel. Thank you very much, Annabel, for your wonderful presentation. Thank you. Gostava neste momento de apresentar o nosso terceiro orador, o arquiteto Lui Chak Keong, que trabalha e vive em Macau. É arquiteto especialista em património cultural, doutorado em arquitetura e design em França, é professor em universidades locais aqui em Macau, onde é tutor e responsável por orientação de investigação e de teses na área do urbanismo e da proteção do património. Participou em várias pesquisas de políticas e planeamento do governo sobre o desenvolvimento urbano, cultural e turístico, e publica regularmente artigos de pesquisa em arquitetura e património em publicações na região. Publicou os livros Illustrations, Beyond Memory e Macau Market, que são todos ensaios relacionados com património e história da cidade. Muito boa noite, André Lui. Boa noite, sim. Consegue? Eu vou tentar partilhar o screen. A apresentação do André Lui intitula-se Património Arquitetónico e Casas Portuguesas em Macau. Um momento. Não estás em full screen ainda. Já estamos a ver, mas não está full Já screen. está? Agora? Ok, agora está. Tá bom. Tá. Boa noite, Rui, e boa tarde, os colegas em Portugal, em África, e bom dia para em Brasil, e boa tarde em Goa. Portanto, a minha apresentação é um pouco sobre o património arquitetônico em Macau, e também especificamente a casas portuguesas em Macau. Portanto, a localização de Macau fica no sul da China, perto de Hong Kong. Portanto, em tema da cidade, você vê que atualmente é uma cidade que já está muito desenvolvida, moderna, e principalmente está construído em 3 partes: a Península e a Taipa e a Kowloon. Portanto, a parte península é mais, quer dizer, é a parte mais antiga, que fica esta zona. Esta imagem mostra um pouco a cidade em época no século XV ou XVI, um pouco imagem da cidade europeia, e podemos ver outra imagem apresentar a cidade pelas
governo chinês no século XVIII, sim, século XVIII. Nestas imagens podemos ver alguns edifícios, por exemplo, algumas igrejas ou alguns edifícios, alguns fortificação são ainda manter até hoje em Macau, na cidade, como património da cidade. Aqui uma imagem do século, no fim do século XIX, uma cidade com a Baía da Praia Grande e alguma igreja como ponto importante da cidade. Atualmente a cidade com desenvolvimento e com a terra, reclamação da terra, e fica como com uma imagem assim, mas dentro desta cidade moderna nós ainda temos uma parte que está classificado como património mundial e está muito representativa a história sobre português ou europeu, a convivência com Oriente. Em tema de proteção de património em Macau, podemos ver que a primeira legislação foi no ano 1976 e depois foi alterado, e o último foi em 2003. Agora, nesta mapa está indicado os patrimónios classificados em diferentes categorias. Por exemplo, os monumentos em vermelho e aquele amarelo são edifícios de conjunto, e alguns são edifícios com valor arquitetônico com interesse, sim. E em temas de património mundial, a zona de proteção foi esta zona e esta zona. Portanto, é uma parte da antiga cidade fortificada. E em Taiba e em Coroan temos alguns edifícios classificados, mas principalmente concentrado em Península de Macau por causa da história da cidade. Atualmente estão classificados mais ou menos 150 e tal edifícios, mas temos ali, podemos ver alguns edifícios com influências europeias, por exemplo, igrejas católicas, algumas edifícios de função públicas. Okay? E em outro lado, alguns são
com raiz chinês, por exemplo, algumas casas dos ricos ou com algumas personagens importantes em Macau, alguns templos e algumas pegos e ruas que eram habitação dos comunidades chinesas. Mas, além disso, entre 100 e tal edifício classificado, até agora, só três edifícios modernos foram classificados. Portanto, a parte de arquitetura moderna em patrimônio protegido em Macau está um pouco fraco. Em termos de arquitetura moderna, há uns anos, eu e alguns amigos fizemos uma mapa sobre a arquitetura moderna em Macau e recentemente Docomomo de Macau, Rui Leão, também fizeram este livro sobre arquitetura moderna em Macau. Portanto, para a parte de arquitetura moderna, acho que ainda temos que trabalhar muito para proteger ou para conservar em Macau. Eu, na minha apresentação, eu quero falar um estilo de arquitetura que aparece em Macau, principalmente nos anos 30 e anos 50 do século XX. Estes tipos de casas, de facto, podemos ver que em Portugal e também podemos ver acho que isso aqui é em Angola, ou deve ser, este tipo que foi com o nome de casas portuguesas, foi, quer dizer, a teoria foi lançada por arquiteto Raulinho este livro em 1927 e acho que foi um estilo que tentar utilizar alguns elementos nacional português e juntar com alguns linguagem modernizado. Podemos que ver alguns projetos que é feito por arquiteto Raulinho, que a distribuição do espaço já está muito moderna, mas em exterior está a utilizar o teto e chaminé e alguns elementos muito tradicionais que encontramos em vilas ou em campos em Portugal. Mas esta tendência
também está introduzido em Macau. O mais cedo exemplo é um edifício que fica na Estrada Nova. Fica mais ou menos aqui. Aqui era a Praia Grande. Tanto este edifício é assim. Em Macau, nós dizemos que esta é uma casa verde, por causa das cores. Esta casa foi desenhado por arquiteto Carlos Ribeiro de Andrade e foi desenhado em 1919 e era uma casa, uma habitação para funcionários da polícia daquela altura. Podemos ver que se calhar não é a influência do arquiteto Raulino ou se calhar arquiteto Carlos Ribeiro de Andrade, aquela altura também estava na procura para conseguir um estilo nacionalista. Arquiteto Andrade, além deste projeto em Macau, ela também fez vários edifícios importantes, por exemplo, os edifícios do Correio em Macau, os edifícios de Bombeiro, da posta de Bombeiro em Macau também. E também ela fez um projeto para um mercado em Praia Matuk, só que aquele projeto eu não tenho certeza se foi construído ou não. E depois, em 1949, ela fez aquela base de estátua de Ferreira Amaral, que foi demolido antes de 1999. Aqui podemos ver a planta desta habitação. São vivendas conjuntos gêmeas e são em 2 pisos. Podemos ver que numa fotografias em anos 30 do século XX, podemos ver esta casa e aquela altura ao longo de Rua São Francisco havia várias vivendas e em cima era edifícios de hospital. E aqui nesta fotografias de corrida de carros, podemos ver também estes edifícios. Portanto, este edifício, esta casa tem as mais características de casas portuguesas, por exemplo, os tetos, os telhados e chaminé e também alguns elementos, mas estas casas eu não encontrei o uso de azulejo. É um pouco, se calhar esta foi um dos mais
mais cedo exemplar deste estilo em Macau. Podemos ver no outro lado o chaminé, a forma de chaminé é muito típica em esta casa. Ainda em cima tem este tipo de janela, se calhar um pouco de influência também nas casas no norte de Portugal. Atualmente esta casa foi restaurada por arquiteto Carlos Morreio e foi a sede e é a sede de uma fundação em Macau. Portanto, além destas casas, há uma série de este tipo de casas ao longo da avenida do Coronel Mesquita. Mas em termos de estas casas, eu não tenho informações quem é o autor dos projetos, porque em Macau, para fazer pesquisas académicas sobre arquitetura é um pouco difícil, porque nós temos dificuldades do acesso dos arquivos, especialmente arquivos sobre projeto arquitetônico. Estas casas foram construídas em anos 50 e foram vivenda para funcionários públicos que trabalham em Correios de Macau. Atualmente, esta vivenda foi recuperado e foi utilizado pelo Instituto Cultural como um sítio de exposição de arte. Esta foto mostra que a habitação ainda estava com gente que vive lá dentro. Portanto, era com jardim exterior e a cada. E ao lado desta vivenda temos outro grupo de vivenda. Também foi feito em anos 50 do século XX. Também era para funcionários dos Correios de Macau. Esta vivenda, a tipologia é um pouco diferente. Podemos ver que era mais, como se diz, mais horizontal, e aqui são divididos em dois fogos. Um fogo que é a entrada aqui e outra é ali, e tem uma escadaria nesta parte. E alguns desta vivenda atualmente ainda está com habitante, portanto ainda não é reabitada, mas há
há uma casa desta foi habitada e foi transmitida como um museu para um músico chinês, um museu para comemorar músico chinês que vivia, que nasceu em Macau. Aqui podemos ver que estas casas também têm estes telhados, mas em termos de linguagem arquitetônica, está um pouco influências com linguagem moderna ou linguagem geométrica. Podemos ver outro lado e esta também, e mais, e podemos ver que ao longo da rua temos várias estas casas. Mas estas casas ainda não estão classificadas. E um pouco mais longe, ainda esta avenida tem outro grupo deste estilo de habitação. O Rui deve mais conhecer, não é? Porque ela viveu durante algum tempo ali. Estas casas podemos ver que tem mais simplificada e com a linguagem mais moderna do que os outros. Por exemplo, tem a cada mais simples, mas mantêm os telhados e alguns decoração. Portanto, este tipo de arquitetura atualmente só há uma casa, é aquela primeira casa, foi classificado como edifícios com interesse arquitetônico em património de Macau, e os outros ainda não estão muito estudados. Se calhar, eu penso que se calhar primeiro é que este estilo é um pouco ligado com o regime dos anos 30 até 70 em Portugal. Portanto, esta parte da história a gente sempre evitar de falar, e aquela altura em Macau, em 1950, construíram muitas este tipo de casa. Algumas já foram demolidas. Agora restam mais, por exemplo, aquelas que eu mostrei anteriormente, que ao longo de praia de Penha, França, em Macau, ainda tem vários este tipo de vivenda. Portanto, eu acho que este tipo de edifícios é realmente patrimónios dos países ou região que fala português, porque este estilo só aparece nos países lusofónicos.
e vale para fazer mais pesquisas e estudos e vale para fazer a proteção deste tipo de património ainda moderno. Pronto, isto tudo é a minha dissertação e aqui tem o meu contato. Ok. Muito obrigado, André, pela tua apresentação e o enfoque na arquitetura residencial deste período que vai um período híbrido que vai do princípio do século, desde os anos 20 até aos anos 50. Eu gostava agora, voltando ao nosso painel, não sei se há alguma pergunta, para já não vejo aqui nenhuma colocada pelo público. Gostava de fazer uma pergunta que tem uma incidência nas apresentações tanto do Noah como da Annabel, e que tem a ver com a questão da paisagem do rio, porque pela apresentação e pelas imagens que o Noah mostrou, há de facto uma marcação feita pela arquitetura, tanto militar como religiosa, como civil, ao longo de todo o estuário e as encostas, as margens do rio, e essa paisagem acaba por funcionar, tanto natural como arquitetónica, acaba por funcionar como cenário para quem está no rio. E, portanto, no caso da velha cidade, a Annabel mostrou aquele mapa com as áreas de proteção que existem, mas de facto há uma paisagem enorme e extensíssima que é natural e é verde, e que eu gostava de perguntar se está protegida de alguma maneira, porque com a construção recente de infraestruturas, como por exemplo a linha de comboio Konkan, que liga Goa a Bombaí, que passa muito perto daqueles monumentos e daquela zona classificada, se não há o risco desse enquadramento, desse background, desse património, nomeadamente desse que é património da humanidade, de ficar completamente perdido num surto qualquer de desenvolvimento urbano. I'm going to translate very summarily my question to you both, Noah and Annabel, and it's something that a question that derives from both of the presentations, because Noah showed the landscape, the complex human settlements along the river, and how the landscape is so intertwined with the heritage. And then Annabel showed in that mapping of the zones how the protected areas are quite limited. You know, it's great that they are there, and there is that minimum amount of protection in the immediate zone of the classified world monuments. But then there is the whole landscape of the mangroves and the river and the great hills, and with big infrastructure like, for example, the Konkan line. To what extent is the protection of that landscape surrounding all the views from Old Goa in any way protected or possible to protect? Okay. Yeah, so when you talk about the larger landscape, in Goa and in India, particularly, we have what is called the coastal regulation zone, which is pertaining to coastal areas and the ecosystems that are prevalent with the interaction between the land and the sea.
So we have the coastal regulation zone, which was enacted in the year 1991, which has, we look at the seaside, and also the river sides are also kind of protected. So there's a 50 to 100 meter, there is a high tide line which is marked, and within that area is regulated development. Is some cases no development, in certain cases it is regulated. Yeah, so to protect that portion, which is where there's an interaction between the tides basically and the land. Then at the broader level in Goa, we have what is called the regional plan, which is we have it usually, it's a 20-year plan, and then you have that in this, within the regional plan, we can look at protection of Kazan lands, which is agricultural land, which is a very unique asset to Goa. And you have also within the Kazans, we have the salt pans, the agricultural areas, and also on the periphery of these Kazan cultivation areas, we have the mangroves, which today are protected under the Indian Forest Act. So that is also, so this unique ecosystem, not just the cultural, but also the natural also becomes part of the interaction, which brings about this landscape. Thank you, Noah. Annabel, you want to add anything? Yeah, I would just like to add that while mechanisms are in place for protecting the heritage, it is really the enforcement of the same that is lacking. So an example is a bungalow that was being built in the protected area of St. Cajetan's Church, which is part of the World Heritage Site. And it is only after activism by NGOs that the construction of this bungalow was stopped. So what is required really is also monitoring and interaction between the two agencies, that is the Archaeological Survey of India and the competent authority, which is part of the National Monuments Authority, which enforces this regulation of the regulated area. Thank you. So, traduzindo para português as respostas do Noah, o Noah referiu que esta paisagem que eu estava a questionar, que até conseguimos ver aqui no fundo, por trás da Annabela, que é uma paisagem natural enorme, com rios e vales, e o que o Noah diz é que existem regimes de proteção para as zonas baixas que são alagadas e que estão frequentemente em risco de inundação. Existem regras de proteção para aquilo que ele mostrou ao princípio da sua apresentação, que são os casanes, que são aquelas comunas agrícolas que funcionam com extensões, uma engenharia de extensão do rio por canais para irrigar zonas de arrozal que são propriedades partilhadas entre famílias. Essas zonas de agricultura tradicional estão protegidas e também, mais recentemente, o perímetro dos rios, que no caso aqui do Mandovi, é uma zona de mangróvias, também está protegida a nível nacional. Portanto, acaba por haver uma série de regimes que permitem que a ocupação da paisagem não possa acontecer nestas zonas imediatas à velha cidade. A Annabel referiu uma questão interessante, porque o que ela disse aqui no caso de Goa e da velha cidade, que até existem algumas regras de proteção, o que falha muito são os sistemas de controle, que tanto falham por haver alguma inércia e corrupção na aprovação de projetos,
que acabam por funcionar, aqui num caso, um edifício que estava a ser construído dentro daquela zona de proteção que ela mostrou, por trás da Igreja de São Caetano, que só foi inviabilizado por um movimento popular de associações que travou a construção e um projeto que tinha sido aprovado sem poder o ser. E, para além disso, também a articulação entre as duas entidades que fazem a política e gestão do património, que é o Archaeological Survey of India e o National Monuments, também falha muito porque não há essa comunicação. Não sei se há mais alguma pergunta da parte do YouTube, do nosso público. Enquanto não chega mais nenhuma pergunta, eu tenho uma questão que queria pôr a todos e que tem aos três e que tem a ver com o nosso tema deste webinar, e que tem a ver com queria-vos perguntar de que maneira é que vocês veem que possa haver uma implementação de nível de proteção, no caso de Goa, desta quantidade de arquitetura doméstica dispersa pelo território todo, bastante rica, e que, como a Annabel dizia, não está absolutamente protegida. No caso de Macau, e as coisas que mostrou o André, não havendo em Macau regimes de financiamento à renovação, à conservação, ao reuso dos edifícios, acho que nesse aspecto Macau está muito ainda mais desprotegido e desguarnecido do que Goa. De que maneira é que pode haver alguma maior intervenção na conservação e reutilização dos edifícios? English short question to the three of you, which is tying back to the theme of our webinar, and is how do you think that there could be a more awareness and protection of all these buildings that are somehow marginalized from the system of in place for protection, namely all the private architecture that you mentioned, Annabel. I don't know to what extent the very strong tourist industry is looking and able to protect or reuse those buildings, not necessarily just for private use, but for a semi-public use or of some sort, and contributing to the communities around the buildings. And in the case of Macau, which is I think much less policy we have in place for subsidizing the conservation or reuse of buildings, how can all this domestic architecture, which is still there and still in good state, but will probably not be for long, because once the residents move out, most of the buildings that are not in government hands will simply vanish, and that's what we're seeing in Macau. And what do you think, André, could be the way, or do you have any vision for this to happen in the future? So put this question to the three of you, maybe starting with Annabel. Yes, it is a very complex issue, there's no doubt about it. World over, we have seen examples where either
areas which have a high concentration of private buildings either get completely gentrified because they are sold out to for commercial use, and the residents move to an area that they can afford, and the very essence or the ambience of the place is lost when the local resident is not living there. So that is something that is happening already in Goa. If you look at a village like Asagaon, the houses, the original houses have been sold to non-Goans, and the character of the village today is completely changed. So that is not what one would like to see. What is needed perhaps is some kind of financial support to help people look after their houses, conserve them. At the same time, some kind of adaptive reuse, which has to be carefully thought so that you do not change the character of the area. There's also support needed in terms of applying for different schemes, loans, and some kind of a financial model that not everyone is able to come up with for looking after their property. So it is assistance in various aspects that is required. What has helped in Delhi is we are talking to the local municipal corporation where heritage cells are being set up, where a private owner can come for assistance, both technical assistance to conserve their property as well as look at a financial model for adaptive use. Thank you. Thank you, Annabel. Vou traduzir a resposta da Annabel. A questão que a Annabel considera mais importante é o apoio aos proprietários e também, de alguma maneira, as intervenções, nomeadamente o adaptive reuse, ser sensato no sentido de não desconfigurar a estrutura social dos lugares, que muitos casos são lugares não urbanos ou periurbanos, e, portanto, o turismo não tem estado a ter um papel muito útil neste aspecto. A seguir, passava a mesma questão para o André e para o Noah. André? Sim, sim. Em termos de reabilitação das muitas, este tipo de habitação, acho que ainda agora em Macau falta um sistema de uso deste tipo de edifícios. Como sabes, que atualmente a maior parte da proteção são feitas por governo. Quer dizer, a parte privada, às vezes é difícil de utilizar ou reutilizar este tipo de casas com casas históricas. Às vezes tem muitos limites para utilizar. Acho que primeiro é que a proteção de património em Macau atualmente é um pouco ligada com desenvolvimento de turismo. Portanto, elas preferem de proteger alguns edifícios que pode ser atração turística do que proteger alguns edifícios que realmente podem mostrar ou podem provar
a história ou a característica ou a identidade de Macau. Eu acho que esta é um pouco perigoso se só manter ou se só proteger aquela parte que ligada com turismo. Perigoso que fica cada vez mais como cidade ou um grande parque um grande parque de turista. Se calhar tem que procurar uma maneira de promover a utilização deste tipo de casas ou proteger esta casa em parte de propriedade privada. Acho que sim. Obrigado. Obrigado, André. Noah, please. Yes, so the major challenge that we face in Goa is firstly the documentation of what heritage is existing on ground, and the subsequent listing of that heritage is what needs to be really considered, and followed by that also, and this is at a very macro level, we are facing this issue of documentation, and subsequently also in terms of getting people's involvement in the action that is being taken in terms of the planning processes. And at a micro level, when we look at heritage, be it residential or even it being in some cases looking at our churches and these sort of structures, we can maybe look at something like tax exemptions for on expenditure on conservation and restoration of these buildings, in case there may be a lack of financial support. And at a residential, in terms of residential heritage, there's a lot of challenges in terms of owners in dealing with their the tenancy acts, and in terms of their inheritance. How do you manage that? That has been a big challenge in, and how owners are considering the possibility of retaining their heritage within their, and they generally find it easier to kind of sell it to to an outside party because they're not able to retain their property within the family, and and subsequently maintain it. Thank you, Noah. Portanto, o Noah referiu que as dificuldades, os desafios que existem a nível de proteção passam muito, em Goa passam muito pela ainda haver muitas falhas na listagem de património, não daquele de primeira categoria como enquanto monumento, mas de todas as categorias mais abaixo, e segundo, uma desarticulação entre as políticas de proteção, nomeadamente a listagem de património, e a sua articulação com o planeamento, o macroplaneamento e o planeamento mais local, que não conseguem integrar as políticas de salvaguarda de património com a gestão do novo planeamento. E segundo a questão do património ser muitas vezes, das propriedades da arquitetura doméstica, muitas vezes por questões de dificuldade na passagem de heranças, acabar por ser mais fácil as famílias desfazerem-se das residências e das propriedades vendendo a terceiros,
do que conseguir negociar esse património se manter de alguma maneira na família e ganhar uma nova vida que tenha de alguma maneira a ver com a vida também da comunidade ou do lugar. Eu gostava aqui só de referir, não em tom de pergunta, mas para acrescentar ao que o André disse, que temos de facto tido muita intervenção aqui em Macau a nível de património de Estado. Os edifícios que são propriedade ou que são adquiridos pelo governo, tem havido, foi algo que começou antes de 99, mas que tem sido mantido, haver uma política quase constante de recuperação e conversão de edifícios. Essa conversão de edifícios tem sido interessante porque nem todos são convertidos em museus ou galerias ou coisas, digamos, com uma função muito estática. Muitos desses edifícios têm sido convertidos em função edifícios públicos de atendimento. Alguns têm tido uma vida nova, como salas de leitura, outros pequenos equipamentos de bairro. E, portanto, o património acaba por ir sendo integrado na vida da comunidade e do bairro, por ter uma função que é de interesse comunitário. Agora, isto passa-se só a nível de património público. Nós, tanto o André como eu e outros arquitetos em Macau, temos feito um lobby muito forte para haver políticas para o património privado, para haver o financiamento ao reinvestimento, que a Annabel referia também no caso, que faltava no caso de Goa. Isto, no caso de Macau, é fundamental porque o património, os edifícios, o preço da propriedade explodiu nos últimos 20 anos. Portanto, alguém que tenha um edifício e queira mantê-lo recuperando, ou tem uma paixão muito grande pelo património e é milionário, ou então acaba sempre por vender para o lote ser desenvolvido. E temos políticas excelentes, mesmo aqui ao lado em Hong Kong, onde ao longo dos anos os proprietários entregam os edifícios que não conseguem gerir ao governo, e há uma lista de edifícios, alguns deles bastante bons e interessantes, que são reutilizados por associações que têm projetos sociais e que alugam os edifícios durante 5 ou 10 anos e fazem um investimento de renovar os edifícios e assim fazem um projeto social a que se propuseram, e é uma maneira de responsabilizar as associações locais num trabalho social e dar-lhe uma representatividade na cidade através do uso do património. Odilo Almeida, nosso secretário-geral, não sei se queria colocar alguma questão ou endereçar só o painel. Eu não tenho mais nenhuma questão a colocar, gostei muito da sessão, das vossas apresentações, agradeço-vos muito. Odilo. Eu queria também, Rui, agradecer e dizer do meu encantamento com a qualidade das apresentações, com a ilustração dos temas, foi extremamente didáticos e nos permitiram compreender bem mais a realidade desse importante patrimônio arquitetônico, nós que estamos aqui do outro lado do mundo e que temos grande curiosidade para conhecer essas culturas que são tão comuns e, ao mesmo tempo, tão distantes. Muito obrigado a todos. Thank you all for your wonderful presentations, Noah, Annabel, André Lui. Also in my name and in the name of Arquiteto Odilo Almeida and CIALP team,
It was really a wonderful series of presentations, and it gave us a very nice insight into both the situations. I really appreciated your contributions. Thank you very much to all of you. Thank you, Rui. Thank you so much, Odilio. And I would like to also extend a special thanks to architect Arminio Ribeiro and the IIA Goa chapter for giving me this opportunity to present my work at CIALP. And thank you to Clelia also for organizing the presentations. And yeah, thank you so much. Thank you, everyone. Thank you very much, the whole CILP team. It was a pleasure to be here today and interact with all of you. Thank you. Thank you all. Gostava só também de referir em fecho que este webinário foi uma colaboração entre o CIALP, o Indian Institute of Architects Goa Chapter e a Associação de Arquitetos de Macau, com o apoio técnico do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Ceará, e que teremos o quarto e último webinário deste ciclo, intitulado CIALP Américas, prática, proteção do património, prática versus política, ou vice-versa, no dia 24 de novembro deste ano. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos.